pessoal, nessa nossa terceira aula de ajustagem, nós vamos falar sobre a operação de serrar, beleza? Vamos lá. Galera, na ajustagem a gente faz normalmente o que a gente chama de serramento alternativo, né? Que é quando a gente serra, né, através de movimentos alternativos, né, de vai e vem, com o arco de serra somado à serra, tá bom? E aí, olha só, o que é que a gente tem que observar? Primeiro, a serra corta metais e plásticos, né? Na verdade, ela corta também outros materiais, né? Como madeira, beleza? Só que a gente utiliza serras específicas nesse caso, né? As serras que a gente utiliza aqui na ajustagem, né? Elas dão conta muito bem de cortar metais e plásticos. É montada num arco de serra. Então, por exemplo, nós temos esse arco de serra aqui, que não varia de tamanho, beleza? Ele é um arco, né, para serras de 30 centímetros, salvo engano. Vamos ver aqui quantos centímetros. 30 centímetros, tudo bem? E aí a gente tem também outras serras, né? Para serras, outros arcos de serra, né? Em que a gente consegue ajustar o tamanho. Olha só, esse aqui tem 3 tamanhos, né? Eu consigo deixar ele aqui com 20 centímetros, eu acho que é 20, né? 25 e 30. Bom, os dentes de uma serra são dirigidos numa única direção, tudo bem? Então, ó, olha só essa imagem aqui, que a gente consegue enxergar bem. Os dentes são virados para frente, beleza? Olha só. Vou ver se vocês vão conseguir enxergar. Estão vendo aí? Os dentes da serra são virados, né? Nesse caso aí que eu estou mostrando, estão virados para lá. Tá, beleza, mas como é que a gente sabe? Vai ter que ficar no olhômetro? Não, tem serra que vem com a direção, mas também é muito fácil de ver, ó. Essa serra aqui, por exemplo, ela está indicando a direção do corte, né? Que é a mesma direção em que os dentes estão virados, beleza? Então, a gente pode olhar na serra, né? Quando ela está nova, mas quando ela começa a ficar gasta, como é o caso dessa aqui, basta você olhar a direção dos dentes. Certo? Se começa a ficar bem gasta, você olha a direção dos dentes e beleza. Já sabe para onde deve ser a direção do corte. Só corta para frente, né? No retorno você não coloca pressão, porque não tem corte, né? Então nenhum corte é realizado aí no curso de retorno. As lâminas são fornecidas em comprimentos que variam de 20 a 40 centímetros, medidas entre os furos que se ajustam aos pinos do arco de serra. Naquela hora eu estava querendo ver, ó, uma informação aqui do tamanho da serra. Tem serra quando está novinha, você consegue enxergar? Olha bem aqui, ó. Vai dar para ver aí, ó. 300 milímetros, ou seja, 30 centímetros é o tamanho, né, dessa lâmina de serra aqui. São as mais comuns, vale salientar, né? Quando você vai num material de construção, estou precisando de uma lâmina de serra, beleza? Ele provavelmente vai lhe vender, né? O vendedor, vendedora, vai lhe vender uma serra aí com 30 centímetros de comprimento. Os arcos possuem, em geral, recursos para receber serras de vários comprimentos, né? No caso, você tem os dois tipos, conforme eu já mostrei. Para conseguir uma espessura de corte maior que a espessura da serra, seus dentes são virados para a direita e a esquerda, respectivamente. Verifiquem essa imagem aqui, ó. Então, nessa imagem você consegue ver que os dentes são virados de forma, né, a formar uma onda mesmo. Mas não é toda serra que é assim, não. Tá? Tem serra que tem um dente virado para um lado, outro dente virado para o outro. Vou ver se aqui vai dar para identificar. Pronto. Essa serra aqui, ver se eu saio do meio aqui. Não sei se vai ser possível identificar, mas ela meio que forma uma onda. Beleza? Eu acho que é bem difícil identificar aí no vídeo. Legal? Então isso facilita um pouquinho, né, o corte termina tendo uma espessura maior. Em relação ao uso das serras, ó, as serras normalmente são de aço rápido ou aço de alto carbono. As de aço rápido, né, como essa daqui, são flexíveis. Ó. Professor, como é que você sabe que ela é de aço rápido? Só porque ela é flexível? Não. Ela também tem a indicação aqui, ó, HSS. Estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo. Então, ó, HSS. Beleza? Esse HSS aí está indicando que ela é de aço rápido. Beleza? Isso aqui é a siglazinha aí para o aço rápido. Né? E ela pode ser também de aço de alto carbono, é mais rígida. Essa outra aqui também é flexível. Né? Dessa outra marca é flexível. A gente utiliza aqui na oficina, né, serras flexíveis porque o pessoal ainda está aprendendo, então não vale a pena pegar uma serra rígida que quebra bem mais fácil. As serras têm geralmente de 14, 18, 24 ou 32 dentes por polegadas. O mais comum é 18 dentes por polegada, que é o que a gente utiliza aqui, né? Aqui na tabela
tem uma indicação de uso, né, que é de um determinado fabricante, tá, para a quantidade de dentes por polegada e a seção transversal a ser cortada. Então, se a seção transversal tem de 5 a 13 milímetros, né, ou seja, de meio centímetro a 1 centímetro, 3, certo? Você pode utilizar uma dentição de 18 dentes por polegada, que por coincidência é o que a gente utiliza aqui, ok? Então, olha só, nessa serra aqui você tem essa indicação. Vamos lá, aqui ó, você tem indicação, ó, 12 polegadas é o tamanho da serra e 18 dentes por polegada. Só vem o 18 aí, mas a gente consegue, né, identificar que são 18 dentes por polegada. Já do outro fabricante, vamos ver como é que a gente tem. Nós temos lá 18T. Estão vendo ali? 300 milímetros, né, ou 12 polegadas de comprimento, 18T. 18 dentes por polegada, ok? Então, ela é indicada para 5 a 13 milímetros de seção, mais dentes por polegada. Você já diminui a espessura da seção, mais dentes por polegada ainda, né? 32 dentes por polegada, diminui mais ainda, tá? Conforme vocês conseguem enxergar aqui, ó. 24 dentes por polegada, 3 a 11, 32, 2,5 a 8 milímetros. Ou seja, quanto mais fino que você quer cortar, mais dentes por polegadas, ok? Então, qual é a técnica de serrar manualmente? Pessoal, nós vamos ter aqui, né, uma aula prática, né, onde eu devo mostrar aí a técnica para a gente serrar. Mas, antes mesmo dessa aula prática, vamos ver algumas coisinhas. Primeiro, como a gente coloca aí, né, a serra no arco. Primeiro aí a gente tem que colocar, né, do tamanho certo, porque aqui, né, conforme vocês podem ver, a serra está maior do que o arco, então vamos ajustar aqui para o tamanho correto. Vamos ver se é esse tamanho aqui. É o maior aqui de todos, tá? Então vamos lá. A gente tem que colocar os dentes para frente. Se eu colocar ela do jeito que está aqui, tá errado, certo? Porque o meu cabo está desse lado, ó. Os dentes têm que ficar virados para lá. Então, pronto. Agora eu ajeitei. Os dentes ficam virados para lá. Então, vou colocar aqui, ó, prender. Aqui tem o primeiro prendedor. Você coloca um dos furos da serra. E do outro lado você tem o outro, tá? Vou colocar o outro furo da serra ali. E vamos agora rosquear a outra ponta. Beleza? Estou rosqueando aqui, beleza. Prendi a minha serra, né, ao arco, tá bom? Agora é só serrar, beleza? Bom, o que mais? O corte com arco de serra deve começar com golpes curtos e pequena pressão. Os golpes seguintes são longos e firmes, indo até a extremidade da lâmina. Aqui vocês podem utilizar luvas, beleza? Aqui, nessa operação, vocês podem utilizar luvas sem problemas nenhum. Então, aqui ó, na Laboratório tem várias luvas limpinhas, né, para a gente utilizar. Tem luvas mais novinhas também, certo? Então, ó, modo de pegar no arco, né? Pegou no cabo com a sua mão dominante, né? Eu sou destro no caso, e vou guiar com a outra mão, né? Posso segurar aqui, certo? Sem fazer muita pressão, né? E vou para frente, para trás, certo? Mas aqui, o ideal é mostrar isso mesmo com a peça na morsa, tá? Aí a gente consegue mostrar direitinho. Eu vou fazer um vídeo posteriormente para isso. Então, ó, o corte deve começar com golpes curtos, né? Para que você marque a peça e depois você vai utilizar toda a extensão da sua serra, tudo bem? Lembrar que no curso de retorno não existe pressão. A velocidade de corte menor que um golpe por segundo é apropriada para a maior quantidade de espécies de peça. A pressão deve ser reduzida logo que a serra tenha passado completamente pela peça cortada. É necessário que o corte comece bem perto, porque não é possível corrigi-lo, sob pena de produzir a fratura da lâmina. Beleza? A peça deve ser presa de modo a se produzir o corte mais próximo ao mordente da morsa. É por isso que aconteceu o acidente que a gente viu na última aula, certo? Acho que alguém levou isso aí muito a sério e colocou próximo demais, né? Tem que colocar próximo, mas tem que evitar também danificar o mordente. Beleza? Né? E aí também é interessante notar o seguinte, olha essa imagem aqui. Quando você tem uma peça muito comprida, você pode mudar aqui, ó, os
prendedores aí da lâmina para que ela fique, né, na lateral, certo? Você consiga mudar aqui para que ela fique na lateral, beleza? Ih, rapaz, deixei cair a borboletazinha. Agora depois eu mostro isso aí. Vamos lá, continuando. Só para mostrar aqui, montei a lâmina, ó, de um modo diferente do convencional, né, para quando você tiver peças muito compridas, beleza? Então você pode montar dessa forma aqui no arco de serra. Né? Todo arco de serra vem com essa possibilidade, para falar a verdade, ok? Então olha só, em relação ao corte alternativo ainda, você pode fazer ele com serra elétrica, tá? Então aí você tem alguns tipos. Ó, por exemplo, essa serra aqui, né, uma serra mais antiga, né, mais robusta, também faz um serramento alternativo aí, legal? Então, é uma possibilidade. E você tem também a serra Sabres, né, que eu acho que o meu vídeo vai ficar na frente aí, né, mas é uma serrinha aí, parece um pouco com a serra Tico-Tico, tá? Só que o apoio dela é diferente. Continuando, a gente tem também a serra de fitas, muito utilizada em algumas oficinas, só que o porte desse tipo de serra é um pouco maior. Nesse caso, a operação ocorre por meio de serramento contínuo, onde a serra de fita é flexível e circula pelo mesmo ponto com determinada velocidade. Aí aqui, nesse tipo, né, de serramento, já é indicado o uso de fluido de corte, beleza? Então, uso de fluido de corte aí para esse tipo de serramento, né? Como a gente vai ver também em várias outras operações de usinagem, é necessário o fluido de corte. Né? Então aí, por exemplo, é o fluido de corte, né? na cuba, aí, no cárter, né? Já recirculando, né? Sendo sugado ali para recircular. Essa serra aí está em pleno funcionamento, beleza? Então aí, ó, tá o arco de serra, você não consegue nem ver porque ele está passando aqui, ó, tá vendo? E aí tá o fluido de corte ó, sendo despejado aqui tem um tubo aqui, bem espesso, sendo cortado. Tá? Então está sendo mostrado aí todo o mecanismo dessa serra de fita, legal? Nós temos também as serras circulares, né? Das serras circulares aí, eu diria que aqui, por exemplo, na oficina, o que a gente mais utiliza são as policortes, né? As serras policortes a gente utiliza bastante, elas são mais acessíveis e apenas deve-se tomar muito cuidado com o seu manuseio, né? Porque ela é uma serra mais perigosa, então eu pelo menos quando utilizo, né? Eu utilizo um braço para baixo, coloco outro braço para trás, isso é algo que eu faço, tá? E que eu indico, tá? Em alguns casos, mas deve-se tomar muito cuidado na hora de prender a peça. Do mesmo jeito, para as serras circulares, né? Desse tipo que a gente conhece por Makita, né? Na verdade, essa ideia é da Bosch, mas a gente conhece por Makita, tá? Que é esse aqui. E aí tem também as esmerilhadeiras, que está aqui por trás, né? Que são serras circulares manuais, né? Com discos de cortes menores, beleza? Que também são bastante utilizadas. Então é isso, galera. Vamos para a próxima.